Fala galera, a gente vai falar sobre o motivo de se estudar sistemas digitais, tá? Essa matéria aqui a gente vê em cursos técnicos, em cursos de engenharia, mas por que ter esse conhecimento, tá? Tem muita gente que gosta desse assunto e tem outros que não, mas eu vou te mostrar qual é a importância dele para a nossa profissão. Onde é aplicado esse conhecimento aqui? Deixa eu te mostrar um exemplo, ok? Essas aqui são as portas lógicas. Tem a porta lógica aqui OR e a porta lógica E. OR ou AND. Já já eu vou mostrar para vocês como isso aqui funciona, como é que eu monto esse sistema aqui. Mas antes disso eu quero te mostrar qual é a importância desse conteúdo, desse conhecimento, onde ele é aplicado. Tá? Então eu vou te dar um exemplo aqui de aplicação. Veja bem, caso você esteja na faculdade ou em curso técnico e não tenha experiência de área, quando você for para a área, quando você tiver sua experiência profissional, é muito provável que na área você vai encontrar esse tipo de instrumentos aqui. Esses instrumentos, eles servem para medir variáveis de processo, que é nível, pressão, vazão, temperatura e assim vai. Esse camarada bem aqui em particular, ele é o medidor de pressão. Um medidor de pressão diferencial. Tá? Não vou explicar em detalhes isso aqui, tá? Posso fazer um outro vídeo explicando isso com detalhes, mas eu só quero te mostrar o motivo de se estudar esse sistema digital, ok? Então vou explicar de forma bem rápida como funciona isso aqui, tá? Então aqui eu tenho um instrumento que vai medir pressão. E através da pressão, ele vai te dar uma indicação de nível. Opa, que estranho, né? Ele vai medir o nível com base na pressão, ok? Ou seja, ele não vai fazer a medição do nível de forma direta, mas de forma indireta. Ele vai medir a pressão para te dar o nível. Bacana, né? Então, veja bem, eu tenho um tanque aqui cheio de água. A água, dependendo do nível, se ela está muito alta aqui nesse tanque ou muito baixa, essa água vai entrar por essa tubulação aqui, tá? Então, esse instrumento vai sentir a pressão chegando nele, tá? Se o nível estiver alto, então significa que eu tenho maior quantidade de líquido fazendo força, exercendo força nesse instrumento. Então a pressão vai ser maior se tiver muita água e a pressão vai ser menor se tiver pouca água. Então, com base na pressão, ele pode te indicar a porcentagem do nível. Ele vai te dar um valor ali de nível. Então, repare que o instrumento ele vai medir pressão, ele vai medir o nível, tá? Tem alguns diagnósticos ali dentro dele. Ou seja, eu tenho informações nesse instrumento. Esse instrumento ele vai poder enviar apenas uma dessas informações aqui. Tá? Se eu quiser o nível, eu vou pegar um sinal ali de 4 a 20 mA, que é um sinal de corrente elétrica, mA, é um sinal de corrente baixa, e vou enviar desse instrumento aqui para um controlador. Então, eu posso amarrar a esse sinal de 4 a 20 mA apenas uma dessas informações. Ou seja, tem um monte de informação que fica preso dentro desse instrumento. Aí que foi que o pessoal pensaram, bora fazer, sei lá, algum tipo de protocolo aí de comunicação para nos ajudar a arrancar o máximo de informação desse instrumento. Tá? Aí eles criaram um protocolo digital chamado HART, que seria um sinal digital. E o que é bacana é que esse sinal digital ele é mandado nesse mesmo cabo, que seria um cabo de par trançado. A ideia aqui seria o quê? Você poderia mandar esse 4 a 20 mA, o sinal da variável medida. Se o nível estiver em 100%, esse instrumento vai enviar 20 mA. Ele vai enviar uma faixa correspondente ao nível de pressão que ele está sentindo por esse cabo de par trançado. Aqui foi o que eles fizeram. Bora fazer com que esse mesmo cabo envie as outras informações. Aí que foi o que eles fizeram? Nesse mesmo cabo eles colocaram um protocolo de comunicação chamado HART.
Tá? Tu fala, mas pô, mas duas informações sendo transmitidas no mesmo cabo? Sim. Por quê? Porque esse sinal de 4 a 24 mA a 20 mA, ele seria um sinal DC, corrente contínua. E esse sinal digital, que seria desse protocolo HART, ele é um sinal de corrente alternada. Então, no mesmo cabo está sendo transmitido um sinal DC, corrente contínua, e um sinal AC, corrente alternada, no mesmo cabo. Tá? O sinal DC, que é esse 4 a 20 mA, seria o sinal analógico, e o sinal digital seria o sinal do protocolo HART. Tá? Aí esse protocolo HART você já conseguiria tirar um monte de informação desse instrumento, né? Para manutenção, para operação, para o planejamento lá da empresa, assim vai. E esse protocolo HART, como é que ele funciona? Olha que legal. O protocolo HART, ele funciona de forma digital, ele é um sinal digital. Então são só dois valores possíveis, 0 e 1. E ele vai usar essa quantidade de 0 e de 1 para formar uma mensagem de texto e assim vai. Tá? Então, como é que ele faz, que esse sinal faz, para gerar esses bits de zeros e uns para formar mensagens? Vocês lembram que eu falei que esse sinal digital ele é um sinal de corrente alternada? Ele vai gerar zeros e uns fazendo a modulação na frequência. Tanto que HART é um código elétrico chamado de código Bell 202, tá? Com modulação SFK, né? Que seria chave de alta frequência. O sinal desse protocolo HART, que seria um sinal digital, para ele formar o bit 1 e o bit 0, ele vai fazer a modulação da frequência do sinal alternado. Dentro desse bit time, a gente chama de bit time, né? Que seria o tempo do bit. Dentro de uma determinada faixa de frequência, tá? Por exemplo, quando estiver em 1200 Hz, ele vai enxergar, que é uma frequência um pouco mais alta, ele vai enxergar o bit 1. Quando ele estiver numa frequência maiorzinha assim, ele pode enxergar o bit 0. Ou vice-versa, tá? Eu não lembro agora qual é a faixa de frequência que ele enxerga o bit 1 ou o bit 0, tá? Mas vamos supor que na alta frequência seria bit 1 e para baixas frequências seria bit 0. O que é alta frequência e o que é baixa frequência seria o quão espremida ou alargada é um sinal ou uma onda, né? Tá? Se eu pegar essa onda e espremer bem ela, eu digo que aquela onda tem uma alta frequência. Tá? Eu estou usando um linguajar bem popular mesmo, tá? Então, se eu pegar uma ondazinha e espremer ela, eu digo que isso é alta frequência. Se eu pegar a onda e alargar ela, eu chamo isso de baixa frequência. E fazendo essa modulação na frequência, ele vai formando aí os bits, tá? E quando forma um conjunto de 8 bits, tu tem 1 byte. Tá? E esse byte ali vai resultar ali numa mensagem de texto, ok? Então, veja a aplicação na indústria desse conhecimento que a gente tem, ok? E é isso que a gente vai estudar.